Programa Um Novo Olhar. Estamos começando mais um programa Um Novo Olhar, sempre agradecendo a sua excelente audiência, que muito nos anima aqui para esses programas. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, uma nova lei que vai começar a vigorar em maio desse ano sobre saúde mental nas organizações. Olha só que tema legal, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso, de como as empresas estão olhando agora para a saúde mental dos seus colaboradores? Esse é o tema de hoje. Quem está comigo? Alexandra Grassini, minha companheira de jornada, minha parceira aqui do Instituto Evoluir, nós que fazemos muitos treinamentos corporativos, palestras nas empresas e adoramos falar desse tema. Então, o programa de hoje está muito especial, fica com a gente e seja bem-vinda, Lê, tudo bem? Tudo ótimo, uma alegria imensa estar com você aqui novamente. E esse tema hoje, ele é muito interessante, e eu e a Michelle, a gente está muito feliz, porque a gente já vem trabalhando com isso há muitos anos nas organizações, mas agora tem uma lei. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a lei e também sobre o bem-estar e a saúde mental no trabalho. É isso mesmo. Bom, então a gente sempre começa também com as perguntas que vocês enviam para a gente, agradecendo as perguntas, as interações neste programa, porque é a partir dessas perguntas que a gente monta a pauta e começa a fazer esse programa para vocês. Eu vou começar com uma da Maria, lá de São Paulo, que ela diz o seguinte: como podemos lidar com o estresse no ambiente de trabalho sem comprometer a saúde mental? E como a Alexandra falou, realmente estamos fazendo aí diversos trabalhos e agora muito feliz também que as organizações estão mais atentas à saúde mental dos seus colaboradores. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né, Ale? Como lidar com o estresse, Ale, no ambiente de trabalho? Ah, essa pergunta é muito boa, Maria, porque assim, o estresse ele existe, né, no ambiente de trabalho. Às vezes você está tensa por uma entrega que você tem que fazer, uma reunião importante, ou então algum conflito com um colega. E hoje em dia nós vivemos uma era em que parece que desapareceu o estresse. Que se você faz o que você gosta, você praticamente não trabalha. Então é como se você tivesse feliz todos os dias. E isso é impossível, né? Porque na vida a gente tem momentos bons e momentos não tão bons assim. Então, o primeiro passo para você lidar com o estresse é reconhecer os momentos em que ele aparece, reconhecer os momentos em que ele existe, né? Que ele vem, que ele acaba ali tomando conta de você e ter recursos. Então, buscar uma ajuda profissional, dependendo da questão, é super importante. E ali no trabalho, quando você perceber que você está mais estressada ou que não está conseguindo lidar com a situação, é justamente você ter alguns recursos, como trabalhar a respiração, né, trazer na sua memória algum momento bom, alguma lembrança boa que você teve. Então, tem vários recursos que a gente vai trazendo para que naquele momento em que o estresse aparece no trabalho, você consiga minimamente ali ter uma autorregulação emocional, né, e estabilizar o seu estado. Agora, é lógico, tem momentos em que você precisa de verdade buscar uma ajuda profissional, lembrando que eu, a Michelle e o Instituto Evoluir estamos aqui para ajudar você no que você precisar. Muito legal, Ale. Só para a gente falar um pouquinho mais dessa lei, o que acontece? Na verdade, é uma atualização. Hoje já existe uma norma do Ministério do Trabalho, né, onde as empresas, principalmente no departamento de quem cuida da segurança do trabalho, tem ali uma série de procedimentos, né, processos, relatórios que devem ser feitos sobre gestão de riscos. E agora, nessa atualização, o que acontece? A partir de maio de 2025, agora ficou estabelecido que as empresas também vão ter que gerenciar riscos psicossociais. E o que são esses riscos psicossociais? É saber se o colaborador ele está tendo uma jornada de trabalho muito exaustiva, né? Se está tendo muito conflito interpessoal ali nas relações,
se ele está muito ansioso, se ele está com estresse, se está com a síndrome de burnout, que nós já falamos aqui também sobre isso. Então, agora, as empresas elas terão que fazer esse mapeamento, esse mapeamento de riscos, e a partir de maio de 2025, isso realmente vai começar a vigorar em todo o país. Então, isso é importante, porque cada vez mais as empresas estão se preocupando com isso, e a gente fica feliz, né, de saber que agora tem uma lei para isso, que está de olho nisso, porque a gente viu que, principalmente depois da pandemia, os índices de ansiedade, de depressão, eles aumentaram muito e são grandes causas de afastamento no trabalho. Então, agora a gente vai ter aí essa oportunidade de olhar para isso com mais atenção. E aí eu aproveito a ler aqui, eu tenho já uma pergunta sobre essa lei, que é do João, lá de Porto Alegre, que ele fala qual que é o impacto da lei sobre saúde mental no trabalho para as empresas. Então, agora, o que as empresas vão ter que fazer, né, Ale? Ah, verdade, vai ter um impacto, sim. A gente tem percebido, né? Como eu falei antes, eu e a Michelle, a gente realiza muitas ações em empresas, né? Tratando de temas relacionados à saúde mental também e liderança. Só que com a lei agora, as empresas elas vão ter que fazer campanhas, rodas de conversa, treinamentos, para justamente promover esse tema na empresa, entre os colaboradores. Então, que temas são esses, né? Temas como assédio moral é muito importante, né? A gente sabe que dentro das organizações às vezes acontece, fornecer suporte psicológico, proteger os funcionários contra o estresse excessivo. Então, os gestores agora, principalmente os líderes, eles vão precisar estar mais atentos com o que está acontecendo com o seu time, o que está acontecendo com as pessoas, faltas excessivas. Então, ali promover, né, uma conversa, treinamentos, rodas de conversa para dar um suporte para esse trabalhador, né? E também perceber ali situações que às vezes levam o colaborador a um limite excessivo ali, né, de estresse, e ajudar a perceber se ele está precisando de ajuda. Então, a atenção vai ser muito importante, principalmente dos líderes, lembrando que a responsabilidade é de todos, né? Você muitas vezes trabalha ao lado de alguém que está faltando no trabalho, ou que está numa depressão, ou está numa síndrome de burnout, que é a síndrome do fusível queimado, e também traz sintomas de afastamento no trabalho. Então, é de responsabilidade de todos, mas principalmente da liderança, da gerência, da direção da empresa, promover campanhas que vão estar ali trabalhando a saúde mental dos colaboradores, Michele. Muito legal. Esses dias eu estava escutando também uma live sobre um coordenador lá que ele era da área de segurança do trabalho, e ele estava falando realmente sobre essa atualização dessa lei, né? E ele falou que agora as empresas cada vez mais vão precisar abrir canais de escuta para o colaborador, e isso é muito legal, porque isso já é uma coisa que, né, eu e a Alexandra, a gente já vem trabalhando também nas empresas, promovendo essas rodas de conversa, espaços de escuta para que a gente realmente escute o que o colaborador está precisando, quais estão sendo as necessidades, porque a gente tem coisas emocionais, a gente sempre fala aqui da questão do autoconhecimento, o quanto a gente precisa estar atento também às nossas emoções, e se a gente não tem um colaborador que está bem emocionalmente, esse colaborador ele também não traz resultado para a empresa, né? E muitas vezes a gente acaba só pedindo resultado, né? O gestor está lá, quer resultado financeiro, e tem que cumprir meta, e tem que trazer resultado, e esquece de ouvir, de olhar para aquele colaborador, o que está acontecendo com ele. Então, nessa live, esse técnico, ele falava muito disso, ele falou, olha, agora é uma grande oportunidade que as empresas vão ter de abrir esses espaços de escuta e poder olhar um pouco mais para aquele colaborador, entender um pouco mais o que está acontecendo. E, consequentemente, quando isso acontece, isso aumenta os resultados da empresa também, porque você vai estar trabalhando emocionalmente.
aquele colaborador, é um cuidado a mais que você tem com ele, então isso também vai impactar nos resultados financeiros da empresa. Então é uma oportunidade muito legal, porque agora a saúde mental, ela realmente esse ano vai estar em pauta, já esteve, né, bastante no pós-pandemia, mas esse ano as previsões aí são que realmente as empresas vão estar olhando mais para a saúde mental do colaborador. E aí, muitas empresas vão precisar de apoio, de suporte, né? Muitas não sabem como começar esse trabalho, e é por isso que a gente está fazendo esse programa hoje aqui também, para poder auxiliar nesse caminho. Então, contem com a nossa equipe, né? Comigo, com a Alexandra, a equipe do Instituto Evoluir, que vai poder auxiliar você também nesse caminho, para que dê tudo certo aí nesse ano de 2025. Legal? Muito bem, seguimos aqui com a pergunta da Ana, ela é lá de Recife, e ela pergunta como conciliar trabalho e vida pessoal para evitar o burnout, como a Alexandra falou, que é aí o fuzil queimado, né, o esgotamento profissional. Como é que a gente concilia isso, Alexandra? Pois é, né? Como você está falando que agora, né, tem essa lei que ela vai estar em vigor já a partir agora de abril de 2025. Então, é muito importante, né, que isso também seja percebido nas empresas, né? Quando o trabalhador está ali não tendo tempo, né, pro seu descanso. A gente começa a perceber que às vezes não é aquela frase, puxa, a pessoa vive para o trabalho. Então, começar a entender um pouco mais o que está acontecendo com essa pessoa e por que que ela não está conseguindo ali conciliar a vida pessoal, né, com o trabalho que pode levar ao burnout, como a Ana aqui de Recife perguntou. E quais são as ações que você pode fazer? Ter limites claros, priorizar tempo, né, para o lazer. Exercícios físicos cada vez mais estão sendo colocados na pauta, né, da saúde mental como colaboradores da saúde mental. Então, a pessoa que pratica exercício físico, seja uma caminhada, né, seja uma natação, algo que ela goste, também contribui, né, com a saúde mental, prevenindo, contribuindo aí para a prevenção do burnout, né? E se perceber, Ana, e começar a perceber se você está tendo períodos ali em que você não consegue relaxar. Você em casa só pensa em trabalho, você vai viajar só pensa em trabalho, fica o tempo todo no WhatsApp, preocupada com o que está acontecendo no trabalho. Aí são pequenos sinais, né, que a gente vai tendo para perceber que a gente está indo para um caminho ali que pode levar a um burnout, né, que ele leva realmente a um esgotamento físico, mental, e a pessoa aí precisa mesmo fazer um afastamento para estar se cuidando, né? E eu acho tão interessante, né? Porque agora, com a gente falando do burnout e falando aí das questões da saúde mental, as empresas também vão poder ter uma certificação. Então, vão poder ali implantar medidas, né, de combate ao burnout, combate à depressão, para uma boa saúde mental, e vão poder obter uma certificação do governo que é válida por 2 anos. Então, já está na hora aí de começar ações para ajudar na prevenção, né, Michele? Com certeza, com certeza. E olha que legal, imagina a sua empresa tendo essa certificação, né? Hoje em dia a gente tem certificações, né, das melhores empresas para se trabalhar, certificações de empresas que são sustentáveis e agora certificações aí de empresas que realmente estão cuidando da saúde mental do trabalhador. Eu acho que esse é um passo muito importante, entrar, né, nessa pauta. De fato, antes era tão tabu, né, falar de saúde mental, se alguém tinha depressão, parecia que era um tabu, ninguém levava isso muito a sério também. Então, agora, cada vez mais as empresas estão vendo a importância de estar atento aí à saúde mental de suas equipes, dos seus colaboradores. E aí, diante disso, tem uma pergunta muito legal aqui do Pedro, de Belo Horizonte, que ele pergunta quais são os sinais de alerta de problemas de saúde mental no trabalho. E aí são vários sinais, né, Ale? Eu acho que tem
Cada um, como a gente sempre reforça aqui, essa questão do autoconhecimento, de você se perceber e de você estar autoconectado com você, perceber, poxa, você sempre dormiu bem, de uns tempos para cá tá tendo muita insônia, não consegue dormir, muitas dores, dores no corpo, dor no estômago, ou uma alimentação descontrolada, pessoas que ficam muito ansiosas e aí acabam descontando muito na comida, ou de repente você perde o apetite, não consegue mais comer, são vários fatores alertas que o corpo vai dando para você. Tem gente, às vezes, que não quer levantar da cama, né? Sempre foi ativo, sempre foi alegre e passa aí por algum período de estresse, alguma coisa acontece e a pessoa não tem mais força nem para levantar da cama, não quer mais saber do trabalho. Então, tem muitos sinais que é preciso estar atento ao que de fato está acontecendo, especialmente a síndrome de burnout, que é esse esgotamento profissional, a gente sempre fala, né, Ale, que ela acontece geralmente nas pessoas que amam o que elas fazem. A pessoa gosta tanto de trabalhar, ela dedica tanto, né, tantas horas do dia dela para aquele trabalho, que chega um momento em que esgota, parece que o cérebro ele para, e aí dá uma pane geral mesmo. A pessoa fica muito esquecida, de repente não tem mais vontade de trabalhar, aquilo que ela tanto gostava de fazer, ela perde totalmente o interesse. É claro que precisa ter aí um bom diagnóstico, né, passar por um especialista para, de fato, ele avaliar o que está acontecendo na situação. Muito cuidado aí com automedicação, né, cuidado também com falsos diagnósticos, por isso que a gente sempre reforça a importância de buscar um terapeuta especializado nesses assuntos para quando você sentir aí qualquer sinal que esteja acontecendo diferente com você, né, Ale, você quer complementar com algo mais? Como na pergunta do Pedro aqui, né, acho que tem uma questão muito importante, né, que a gente vai percebendo nos problemas, né, de saúde mental no trabalho, que são as faltas. Segundo uma pesquisa, a terceira em terceiro, né, no ranking de terceiro em falta no trabalho do INSS, em perícia, tá, as questões de ordem mental, de saúde mental. Então, os afastamentos por depressão, ansiedade, síndrome de burnout, esgotamento excessivo. Então, esses sinais do que está acontecendo é super importante. Agora, quando a gente fala de faltas, né, no trabalho, a gente está falando também que isso tem um impacto na organização, porque acaba impactando no resultado do time, principalmente se é uma pessoa que é um líder, ou uma pessoa que tem ali um papel muito importante na organização e ela tem um afastamento, isso acaba tendo impacto no trabalho. Por isso que essa questão da prevenção, né? Hoje a gente está falando do quê com essa lei? Da prevenção. Né? E quando a pessoa começa a ter sintomas, né, dentro do trabalho, né, esses sinais de alerta, já significa que ela já está ali num quadro, né, na beira de um estresse ou de uma depressão. Então, é importante fazer a prevenção e estar atento a esses sinais de alerta, principalmente as faltas, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa falta muito na empresa, aí já começa a ter uma fofoca, puxa, será que a pessoa está doente mesmo? E na maioria das vezes a pessoa realmente ela está num quadro sério ali de saúde que precisa ser ajudada, né? Legal, boa. Olha, a gente já está chegando no finalzinho do programa e ainda tem um monte de pergunta que a gente não conseguiu responder. Então, a gente se compromete aqui a voltar nesse tema com mais atualizações, com mais informações. Mas antes da gente encerrar, eu quero só que você responda, Lê, uma pergunta importante aqui do Rafael, lá de Salvador, que ele fala qual que é o papel da espiritualidade no estresse e na ansiedade no trabalho, Ale. E aí você já responde e também traz a sua mensagem final para encerrarmos aqui o programa. O papel da espiritualidade, Rafael, ele é
super importante, é imprescindível, uma oração. Se você de manhã levantar e praticar uma oração de agradecimento por você estar vivo, pelo dia que você está tendo, ou num momento difícil, isso ajuda muito, isso começa a trazer equilíbrio, traz senso de propósito, traz, significado, né, para tudo aquilo que você está vivendo, para você conseguir olhar para o aprendizado, principalmente diante das situações difíceis. Então, a gente lembrando aqui dos ensinamentos de Jesus, né? Então, você ter o autorrespeito, você se respeitar e você ter um momento sim para a sua oração, para você se dedicar a uma meditação, ou qual seja a prática que você realize para se conectar com o campo da espiritualidade, né. Tem gente que fala para mim que quando sai para caminhar na rua e está em meio à natureza, encontra um espaço de natureza, esse é um caminho que ela encontra para se conectar com a espiritualidade. Então, a oração, uma meditação, o evangelho no lar, a prática da gratidão e o contato com a natureza podem contribuir imensamente com a saúde, né, então com a saúde mental também, então a espiritualidade é super importante, e que cada um de nós possamos, né, seguir, pra fazendo essas práticas e não esquecendo a nossa oração, nosso agradecimento por cada dia de vida. Então agradecendo, aproveitar aqui e já agradecer a toda a equipe técnica da TV, da rádio, Damião, Thaís e todos que nos acompanham, a você, Michele, e ao Instituto Evoluir e aos nossos queridos ouvintes, por mais esse ano. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito obrigada, Lê. Então, eu reforço aqui, gente, que nós temos a parceria com a FEAL, 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Se você faz parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, aproveita. Entra lá no site institutoevoluir.com.br, dá uma olhadinha na programação, tem toda a nossa equipe lá, com todas as especialidades, e vem conhecer o Instituto que está pertinho do metrô Tatuapé. E também a gente sempre pede para que você possa manter essa programação no ar e se tornar um sócio também do Clube Amigos da Boa Nova. Tem o site feal.colabore.org, lá você vai ter todas as informações para se tornar um sócio e também contribuir para que essa programação permaneça no ar. Quero agradecer muito, Ale, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, agradecer ao nosso querido amigo Damião, que nos ajuda aqui no suporte, a toda a equipe técnica da FEAL, e nos vemos no próximo programa. Até! Você acompanhou Um Novo Olhar.